atendendo a pedidos aí, eu vou gravar o primeiro problema da lista relativo à máquina de Atwood. Então está aqui, aliás, nessa posição aqui, é exatamente o que está no problema. Vamos ler lá no problema o que está pedindo. O que está pedindo aí no problema? Ó. Uma máquina de Atwood é composta por dois corpos de massa, M1 e M2, que são presos nas extremidades de uma corda fina e inextensível, conforme mostra a figura abaixo. A corda passa através de uma polia de raio A e momento de inércia I. Utilizando o formalismo de Lagrange, encontre a aceleração dos corpos, assumindo que M1 é maior que M2 e ignorando o atrito entre o eixo e a polia. Aqui está a máquina de Atwood. O problema pediu para considerar M1 maior que M2, então quando isso aqui for solto, M2 vai descer, M1 vai subir. A roldana, a polia, vai ficar na mesma altura. Não vai variar a altura. Então, voltando aqui no problema. Aqui é a figura do problema. Eu tomei como referência esse eixo orientado para cima. Então, M1 vai descer, ele vai apresentar um deslocamento que eu vou chamar de X1. M2 vai subir, eu chamei aqui de X2, o quanto ele desloca para cima. Coloquei aqui uma observação que o módulo de X1 é igual ao módulo de X2, que é igual ao módulo de X. Note que o quanto esse bloco 1 desce é exatamente o que o bloco 2 sobe, porque o fio é um fio inextensível, ou seja, ele não estica. Então, estou tomando como referência essa posição aqui, que é a posição inicial do centro de massa dos dois. Esse aqui já desceu uma posição X1, isso aqui subiu uma posição X2. E em relação à referência que eu tomei, que é esse pontilhado aqui, ó, a polia mantém-se a uma altura H. Esse H é constante, ou seja, a distância dessa referência até a polia, o centro da polia, não vai variar. Aqui eu escrevi a energia potencial do sistema, menos M1GX1. Note que aqui é um deslocamento negativo, uma vez que eu orientei o eixo X para cima. X2 é um deslocamento positivo, por isso que está aqui, ó, mais mgx2. E a energia potencial da polia é mzão-gh, a massa da polia é mzão. Organizando aqui a energia potencial, tem esse formato. Aí eu coloquei o x do lado de fora aqui, lembrando que x1 é igual a x2, que é simplesmente igual a x. Coloquei em evidência. Posso colocar x aqui e colocar em evidência, conforme mostrado aqui nesta equação. Escrevi a energia cinética. Olha, aqui dx2 dt é a velocidade do bloco 2. dx1 dt é a velocidade do bloco 1. Orientando o eixo nesse sentido vertical para cima, a velocidade do bloco 1 e do bloco 2 tem módulos diferentes. O quadrado dessas velocidades vão ser iguais. A gente vai precisar do quadrado dessa velocidade na hora de escrever a energia cinética. Então está aqui a energia cinética. Para usar o formalismo de Lagrange, eu tenho que escrever as energias. Então já escrevi a energia potencial, agora eu vou escrever a energia cinética. A energia cinética do sistema é M1x1 ponto. Ó, x1 ponto é a derivada primeira de x1. Derivada primeira de x1. Está aqui, ó. Então, x1 ponto ao quadrado
ou seja, massa, velocidade do bloco 1 sobre 2. Velocidade do bloco 1 ao quadrado. A mesma coisa para o bloco 2. E aqui a energia cinética da polia. A energia cinética da polia, vocês já sabem lá da mecânica de corpos rígidos, que é o momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado sobre 2. Aqui, ó, lembrando que velocidade, ó, x ponto é velocidade. E lembrando também que derivada de x1 ponto, tá aqui, ó, dx dt. Não estou preocupando com o sinal aqui, porque vai ficar ao quadrado. Então, eu tenho dx dt, tanto para x1 ponto, quanto para x2 pontos. Então, está aqui a energia cinética. Lembrando que velocidade é ômega-r, então o ômega eu coloquei como V sobre R. Então, está aqui a expressão onde eu troquei velocidade angular por velocidade linear. Esse R aqui é o raio da polia, que depois eu vou trocar por A simplesmente para obedecer os parâmetros dados no problema. Então, escrevi aqui a energia cinética de uma forma mais organizada, colocando aqui os termos em evidência. E agora eu vou só escrever a lagrangiana. O que é a lagrangiana? Lá da teoria vocês já sabem que a lagrangiana é energia cinética menos a energia potencial. Então, escrevendo a lagrangiana, eu vim aqui em cima, peguei a energia potencial, que é essa equação 1 aqui, ó. Olha aí, ó. Simplesmente escrevi a energia, aliás, aqui é a energia cinética inicialmente, tá aqui, ó, a energia cinética. E aqui é o local reservado para a energia potencial, que eu peguei daqui, ó. Então, de novo, lembrando aí que x ponto é dx dt, então, dx dt, x ponto ao quadrado. Só reescrevi a lagrangiana. E aqui, ó, estou escrevendo a lagrangiana, ficou faltando aqui. Deixa eu consertar. A minha mesa digitalizadora está desplugada. Deixa eu plugar ela aqui. Então, aqui está a lagrangiana, que é a energia cinética menos a energia potencial. Aqui a energia potencial. Reescrevi aqui, então, a lagrangiana. Aqui, ó. Multipliquei por menos vezes menos, deu isso aqui. Esse sinal vezes esse sinal aqui, vai dar esse. E tá aí a lagrangiana. Lá do formalismo de Lagrange, nós sabemos que a derivada temporal de del L del x ponto é igual a del L del x, desde que não haja força dissipativa. No nosso caso, nós não temos força dissipativa. Então, essa é a lagrangiana. Se é o formalismo de Lagrange. Se tivesse força dissipativa, então teria aqui mais o F' referente à força dissipativa. Mas não é o caso. Então, daqui desse formalismo, eu vou calcular primeiro esse parênteses, del L, del x ponto. Agora eu vou lembrar aqui, ó. Então, aqui na lagrangiana, o único termo que depende de x ponto é esse termo primeiro aqui, ó. Então, a derivada disso aqui em relação a x ponto vai ser 2 vezes esse termo todo que multiplica x ponto. Então, tá aqui, 2 vezes esse parênteses todo que está mostrado aqui,
que multiplica x ponto, mais zero. Por que mais zero? Porque isso aqui, ó, esse termo daqui para cá, não depende de x ponto. Esse termo aqui não depende de x ponto, depende de posição x, mas não depende de velocidade. Então, a derivada é zero. Agora, calculando del L e del X, derivando esse termo aqui em relação a X, nós vamos ver que quem é dependente de X é apenas esse termo aqui, ó. Só esse termo aqui. Aqui não depende de X e nem aqui depende de X. Aqui depende de velocidade, não depende de posição. Então, derivando isso aqui em relação a x, vai ficar simplesmente zero, que é a derivada desse termo aqui, mais g m1 menos m2, mais zero, que é referente a essa derivada aqui. Ou, se quisesse, poderia escrever, inclusive, menos zero. Então, está aqui del L e del X. Então, voltando aqui nessa expressão, aqui eu tenho derivada total em relação ao tempo, está escrito aqui. Esse colchete aqui, eu busquei aqui, ó. Isso é igual esse termo aqui, que refere-se a del L e del X, eu busquei aqui, ó. Então, repetindo, aqui del L e del X ponto, que é isso aqui, eu busquei nessa expressão, consertando aí, busquei nesta expressão. Aqui, ó, del L e del X, eu busquei nessa expressão e coloquei aqui. Então, tá aqui o formalismo de Lagrange. E lembrando que esse termo x ponto, aqui é a observação, x ponto, isso é velocidade. X ponto é velocidade. Derivada da velocidade em relação ao tempo é o quê? É d2x ponto, é d2x, dt2, que na verdade é a aceleração. Então, mantive aqui, ó. Isso tudo aqui é constante, exceto o x ponto, que é a velocidade. Então, mantive aqui a velocidade sujeito à derivação e joguei todo esse termo aqui para o denominador. Já cancelei aqui 2 com esse 2 aqui e esse 2 aqui e joguei aqui para baixo. Então, está aqui, lembrando que x ponto é a segunda, dx ponto dt é a segunda derivada em relação ao tempo, que é a aceleração. Então, está escrito aqui a aceleração, que é igual a g m1 menos m2 sobre m1 mais m2 mais aquilo referente à polia. Então, veja bem, aqui é a aceleração dos corpos. Lembrando que aqui eu troquei o R pelo A, só para manter fiel aos parâmetros dados no problema. E chegamos aqui na aceleração dos bloquinhos. Esse mesmo problema foi resolvido no capítulo 8, quando nós falamos de mecânica de corpos rígidos. Se você pegar esse problema e resolver utilizando os conceitos lá do capítulo 8, você tem que chegar nesse mesmo resultado. Esse problema você resolve lá no ensino médio.
Só que lá no ensino médio, você considera essa polia como uma polia ideal. Ou seja, momento de inércia é zero. Então, se você fizer aqui momento de inércia igual a zero, vai ficar simplesmente que a aceleração é m1 menos m2 vezes a gravidade, tudo isso dividido por massa 1 mais massa 2. Porque se você fizer o momento de inércia como zero, uma polia ideal, aí você não vai gastar nenhuma energia para colocar a polia em rotação. Mas no nosso caso não é assim. No nosso caso, considera-se o momento de inércia da polia. Portanto, isso aí é a máquina de Atwood, a resolução do problema da máquina de Atwood usando o formalismo de Lagrange.